Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa casa de amor, a essa casa que nos acolhe, nos recebe, nos orienta, nos consola. E para que a gente receba todas essas benesses através dessa espiritualidade amiga que aqui já está a nos receber, eu solicito que fechemos os nossos olhos, elevando o nosso pensamento ao alto, em sintonia com esses espíritos amigos e benfeitores, para o início da nossa noite. A prece do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após essa vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que Jesus levou-o a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fadigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância desta lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, porque apenas impõe como dever o amor e a caridade. Que assim seja. Hoje coube a mim, claro que propositalmente escolhido pelo departamento que organiza a exposição, falar do livro Jesus no Lar. É esse livro aqui, que esta edição é muito antiga, é de 1998, e que é um livro que estava na sua 23ª edição, porque ele foi publicado em 1950. Então, há tantos anos ele vem clareando mentes, consolando corações. É um dos livros que eu mais indico para a prática do Evangelho no Lar. Por isso que, como esse mês nós vamos falar sobre a família, e uma família que pratica o Evangelho no Lar é uma família que a cada dia se torna mais unida. Então, esse título, O Culto Cristão no Lar, nada mais é que o Evangelho no Lar. E para a gente falar de lar, eu acho que eu devo ter sido, talvez, uma professora na outra vida, porque eu gosto de tudo muito explicadinho, tudo muito esmiuçadinho. Então, o que significa lá no dicionário a palavra lar? Casa, domicílio familiar, um lugar que conte uma história, que transmita aconchego, que seja o nosso refúgio, que tenha uma identidade, ou seja, que quando a gente for lá naquele lugar a gente vai dizer, mas esse lugar aqui tem a sua cara, porque a gente vai decorar, mobiliar, os objetos vão refletir o que aquela família é. Um lugar de bons relacionamentos. A gente sabe que muitas vezes o convívio no ambiente doméstico não é às vezes tão harmônico,
Mas como a nossa família, que a gente denomina de lar, porque nós vamos estar reunidos sob um mesmo teto, esse lugar vai ser a nossa primeira escola terrena. A nossa primeira escola para praticarmos o amor incondicionalmente, para praticarmos a caridade, para aprendermos uns com os outros, para afastar de nós os nossos defeitos e para melhorar e aumentar e angariar mais virtudes. Então, a nossa presença dentro de 4 paredes se transforma numa grande e primeira e maravilhosa escola. E por que a gente, nessa definição de refúgio, quando a gente pensa no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, quando esse lar é um lar que significa aconchego, quem já não pensou ou falou a seguinte frase: não vejo a hora de chegar em casa. Seja voltando de uma viagem super divertida, que mesmo estando sendo ótima, nada é tão bom como a nossa cama, o nosso travesseiro, as nossas coisas. Então, o lar é aquele lugar que nos abraça, mesmo que esteja bagunçado, desorganizado, mas significa que as pessoas estão ali dentro, porque um lar que não tem uma penugem fora do lugar, ninguém mora ali. Uma mesa que não esteja manchada, um chão que não esteja arranhado, uma parede que não esteja descascando, as pessoas não moram ali. Porque é natural que a convivência das pessoas vá fazendo com que esse ambiente se torne, às vezes assim, bagunçado e desorganizado. Então, o nosso lar é um lugar muito especial. No livro Jesus no Lar, e o Emmanuel é o espírito que faz o prefácio desse livro, né? O Chico psicografou, o Emmanuel fez o prefácio, ditou o prefácio, e o Neio Lúcio que editou os capítulos. Emmanuel diz o seguinte no prefácio: Jesus é o nosso benfeitor que a gente procura quando existem as crises na nossa vida. Não é apenas um reformador da civilização. Se a gente for olhar nos dados históricos, quem foi Jesus, que ano nasceu, em que cidade foi, quem era o imperador, que aquela região estava sob o domínio romano, não é só uma questão de história. Ele é o renovador da vida de cada um. Quem já deixou Jesus adentrar na sua vida, lembrando do seu evangelho, lembrando dos seus ensinamentos, buscando nele a força e a coragem nos dias de luta, nos dias de lágrimas e de dor, encontrou renovação. Deixou o seu evangelho como manual de condutas que conduzem à felicidade. E para isso, para que esse manual, como se fosse um manual de um aparelho que a gente compra novo, ou um guia que nos conduz nos caminhos tortuosos da vida, Jesus deixou o seu evangelho. Mas para que ele seja mapa, manual, a gente tem que conhecer. E a melhor maneira de conhecer não é apenas aqui, num templo cristão, e em vários outros templos, de acordo com as escolhas de cada um. A melhor maneira de conhecê-lo é no nosso santuário doméstico, na nossa casa, na prática do Evangelho no lar. Para controlar as nossas dificuldades, os nossos vícios, os nossos defeitos,
para inspirar palavras na hora do tratamento das pessoas que ali habitam, para inspirar quantas vezes a gente não saiu de casa, faz uma prece e diz: Jesus, me ajuda nessa situação que eu tenho de enfrentar. Jesus me mostra o melhor caminho. Jesus me dá força e coragem para aquilo que eu tenho de enfrentar. A gente já fez isso, né? Quantas e quantas e quantas vezes. E o principal, assim como eu li no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele só quer que a gente ame e pratique a caridade, como está escrito lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a prática do Evangelho no lar vai instaurar a paz dentro de nós, porque lá estamos dentro da nossa casa. E um lar onde a paz preenche todos os cantinhos, todas as gavetas, todos os armários, produz pessoas com a paz na mente e no coração. E aí a gente vai instaurar o amor e praticar a caridade, como está escrito no Evangelho. Quando o Evangelho penetra o lar, o nosso coração se abre para Jesus. Então, esse culto cristão no lar, que é o Evangelho no lar, Joana de Ângeles, no livro Messe do Amor, diz assim: não aguardes que o mundo te leve à certeza do bem invariável. Distende da tua casa cristã a luz do Evangelho para o mundo atormentado. Então, não é o mundo que vai trazer a paz para dentro da nossa casa, para dentro de nós, porque o mundo está muito maluco, está muito desequilibrado. Somos nós que precisamos transformar o mundo. Então é de dentro das nossas casas, de dentro dos nossos corações modificados, que o mundo será transformado. Então, para que o orbe terrestre, ou seja, o planeta Terra, deixe de ser um mundo de expiação e provas, é necessário que nós nos modifiquemos para transformar este mundo num mundo regenerado. Então, quando a gente fala assim, nossa, mas esse mundo está maluco, o que está acontecendo com as pessoas? Mas as pessoas do mundo somos nós. Quem já não xingou no trânsito, não estacionou na frente da garagem de alguém, já ultrapassou a fila, não devolveu o troco errado, não teve um pensamento violento quando a gente sabe de um crime cometido, a gente deseja, tomara que linchem esta pessoa, tomara que morra do mesmo jeito que matou. A gente ouve isso toda hora. Então, o mundo é o reflexo do que nós somos. E o Evangelho no lar vem nos transformar, vem nos modificar, acalmar as nossas mentes para que a gente possa, com o nosso exemplo, acalmar as mentes daqueles que convivem conosco. Trocando de assunto na hora que começa a ter um tititi, uma discussão. Não, eu aceito a sua opinião. Você tem toda a razão, mas eu também tenho as minhas. Então não vamos brigar por isso. Quantas famílias se desuniram, pararam de falar umas com as outras na época da eleição? O voto é livre, cada um vota nas suas convicções. A gente não precisa brigar por isso. E nem porque eu discordo das ideias do outro. Cada um é livre para pensar como quer. E esse mundo atormentado, quando a gente pratica o Evangelho no lar, a nossa casa irradia essas emissões salutares, dessas energias que vão estar vibrando ali dentro, para os nossos vizinhos. Se eu moro num prédio, as pessoas daquele prédio vão receber essas benesses. E Joana ainda diz assim, o Evangelho no lar funciona como uma lâmpada acesa na ventania. Outro dia faltou luz aqui no bairro Bela Vista.
Imagina que a gente sente que a nossa casa está super iluminada, porque a gente está tranquilo, porque Jesus mora ali. Porque a gente pratica o Evangelho no lar. E como que se faz o Evangelho no lar? A Marluce está falando tantas vezes, pode ser que nem todo mundo aqui ainda faça ou pratique o Evangelho no lar. O Evangelho no lar é um encontro marcado por nós, com uma espiritualidade que trabalha, que tem uma planilha de casas e lares a visitar. Quarta-feira, às 7 da manhã, nós vamos visitar a casa do seu João. Às 8h30, nós vamos visitar a casa da Dona Maria. Às 10 horas, nós vamos... E isso às 24 horas dos 7 dias por semana. Várias casas são visitadas por essas equipes de espíritos benfazejos, nossos anjos da guarda, nossos protetores que estarão lá conosco, nosso anjo da guarda. Então, nós vamos escolher, eu vou começar a fazer o Evangelho na quarta-feira às 11 da noite. Pode ser às 2 da manhã, às 5 da manhã, pode ser a hora que a gente escolher. Para eles não tem tempo ruim nem hora de dormir. Qualquer hora é hora. E 7 dias, vezes 24 horas, cada um desses 7 dias. Cada hora com 60 minutos. E sabendo que essa 1 hora tem 4 períodos de 15 minutos, que é aproximadamente o tempo que vai demorar o Evangelho no lar, de 15 a 20 minutos, nós temos por semana 2.520 períodos de 15 minutos. Será que a gente não pode escolher um para fazer o Evangelho no lar? A palavra falta de tempo não se aplica. E é uma desculpa muito, vamos pensar assim, é uma desculpa muito gigante para não deixar Jesus entrar na nossa casa. Ele é o melhor companheiro que a gente pode ter. Ele é nosso irmão de todas as horas, de todos os momentos. E eu, quando fui preparar a exposição, eu fui procurar os meus textos e eu achei, guardado no livro Evangelho no Lar, da Maria T. Compre, esse é um livro da Federação Espírita de São Paulo, esse eu acho que não tem na nossa livraria, e tinha um folhetinho muito antigo, dá para ver, né? Mas tinha tem um texto maravilhoso do Emmanuel também, extraído do livro Nosso Livro, que diz assim: Jesus no lar, o culto do Evangelho no lar aperfeiçoa o homem. O homem aperfeiçoado ilumina a família. A família iluminada melhora a comunidade. A comunidade melhorada eleva a nação. O homem evangelizado adquire a compreensão e o amor. A família iluminada conquista entendimento e harmonia. A comunidade melhorada produz trabalho e fraternidade. A nação elevada orienta-se no direito, na justiça e no bem. Espiritismo sem evangelho é fenômeno ou raciocínio? O fenômeno deslumbra, o raciocínio indaga. Descobrir novos campos de luta e pensar em torno deles não expressa tudo. Imprescindível conhecer o próprio destino. Não basta, pois, a certeza de que a vida continua infinita além da morte. É necessário clarear o caminho. Do Evangelho no lar depende o aprimoramento do homem. Do homem edificado em Jesus Cristo depende a melhoria e a redenção do mundo. É isso que
nós precisamos fazer para melhorar o mundo em que vivemos, para que ele se torne mais harmônico, mais amoroso, mais fraterno, para que ele compreenda mais o jeito de ser de cada um dos nossos irmãos, para que nós possamos conviver melhor uns com os outros. E neste livro, Evangelho no Lar, eu separei algumas partes que eu achei lindas. O André Luiz tem uma coleção que é A Vida no Mundo Espiritual. E ele narra no livro Os Mensageiros uma expedição que ele, como aluno e estagiário da Vida no Mundo Espiritual, juntamente com espíritos benfeitores, eles vinham visitar o orbe terreno para empreender trabalhos, melhorar a situação de espíritos sofredores. E aí o espírito que estava com ele, que era o espírito Aniceto, que era um instrutor, disse: nós vamos parar naquela casa. E aponta a casa onde havia uma irradiação de luz muito grande. E eles são recebidos pelo benfeitor, como se fosse o embaixador espiritual que faz o evangelho naquela casa. Eles são bem recebidos e eles aurem energias salutares naquele pouso onde era realizado o Evangelho no Lar, para poder realizar as suas tarefas no orbe terreno. Então, o que significa isso? Que as casas onde o Evangelho do Lar é praticado servem de pousada, hospedaria, entre aspas, para que os benfeitores do plano espiritual que venham trabalhar aqui no orbe terreno possam renovar as suas energias. Olha que magnífico isso! Isso é demais! E aí ele diz assim: quando no lar são levantadas paredes espirituais com substâncias sublimes através do amor, dedicação e ligação com Jesus, isolando o lar da atmosfera miasmática da crosta, somente entram nesse ambiente espíritos autorizados. Mesmo assim, aqueles que o guardam terão de abrir a porta. Neste caso, o embaixador espiritual da casa de Isabel é o próprio Isidoro, o esposo desencarnado. O que significa isso? Quem já assistiu às minhas palestras sabe que eu gosto de filmes de idade cavaleiros, né, castelos, principalmente se depois a princesa sai da torre e encontra o herói, né? O que a gente vê naqueles filmes? Muros super altos, pontes elevadiças, fossos para proteger os habitantes daquele castelo. Mas temos que interpretar o Evangelho no Lar assim. Nós estamos protegidos dentro desse castelo que se chama lar, por essas paredes de energia que são construídas a partir da prática do Evangelho no Lar. Olha só que coisa interessante. E quem está dizendo isso não é a autora do livro, é o Aniceto, o benfeitor espiritual que está orientando o André Luiz, lá narrado no livro Mensageiros. Olha que incrível isso. Então, o Evangelho no Lar transforma a nossa casa em hospedaria, transforma a nossa casa num castelo inexpugnável, e cada prece emitida do coração constitui correntes magnéticas de relativo poder. Por isso, o culto familiar não é tão somente um curso de iluminação exterior, porque a gente vai conhecendo o que Jesus ensina, né? Mas também um processo avançado de defesa pelas claridades espirituais que ascendem em torno de nós. A criatura que ora traz consigo inalienável couraça de proteção. Quem ainda não sabe como fazer ou quem ainda quer aprender, a gente tem folhetos explicativos. E a gente também tem caravaneiros que vão até as nossas casas para nos ensinar a fazer o Evangelho no Lar. É só
dizer o nome que a gente faz isso. Então, olha que impressionante que é o que a gente pode construir com a prática do Evangelho no Lar. E agora eu vou ler para vocês o capítulo, o culto cristão no lar, que é o tema da nossa exposição. Nossa, Marluce, finalmente, né? Falta 5 minutos para terminar a palestra. Agora que a palestra vai começar, ela vai começar e ela vai terminar e vocês vão ver que coisa linda. Povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade: Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos e o resto da pescaria. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro, que faz para atender à tarefa que se propõe? Certamente, Senhor, redarguiu o pescador intrigado, modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu: E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar: Lavrará a madeira, usará a enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu: Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre as 4 paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nos não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou: Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai, que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no mestre os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou timidamente: Mestre,
seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Eu quero dizer para vocês que eu faço o Evangelho no Lar há quase 30 anos. Eu comecei a fazer o Evangelho no Lar logo que eu descobri as benesses que a Casa Espírita podia me trazer, e eu vim pela dor. E fui muito consolada. E me instruíram a usar esse livrinho junto com o Evangelho no Lar. Eu não comprei logo, mas logo depois eu ganhei esse livro. E qual foi a minha felicidade quando eu abri hoje para fazer a palestra? Eu vi a dedicatória de uma amiga muito querida que me deu ele de aniversário. Então hoje eu tive a alegria de ter sido escalada para fazer a palestra sobre o Evangelho no Lar. Fiquei muito feliz. E de ter, na hora de preparar, ver a declaração de amizade de uma amiga muito querida e que eu tenho muita saudade. Então eu desejo a todos, então, assim, a vontade de chegar em casa, quem ainda não pratica o Evangelho no Lar, escolher o dia e a hora. Quem ainda precisar de ajuda, nós visitaremos as casas de vocês, mas a gente tem os folhetos instruindo como fazer. Vamos deixar Jesus entrar nas nossas casas, não apenas quando a gente vem se abastecer do seu amor aqui num templo cristão como é a nossa casa. Convido a todos, então, os trabalhadores, para que se posicionem no salão para proferir o passe coletivo e que nós, de olhos fechados, em sintonia com esses espíritos benfazejos, para que nós possamos agradecer a presença desse irmão que é só amor nas nossas vidas. A presença de Jesus no nosso lar, nos nossos corações e nas nossas mentes, para que sejamos os seus tarefeiros e caravaneiros na instalação de um mundo cheio de paz, de amor e de fraternidade, fazendo, desejando em pensamento e ações aquilo que Ele veio nos ensinar: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Sigamos em paz, com Ele nos nossos corações, para os nossos lares, para os nossos ambientes de trabalho, capazes de promover a renovação que Ele nos ensina, a renovação através da prática do amor